KB Produções, esta bate demais. Ligado à corrupção no país e que tanto está envolvido cerca de 2,2 milhões de dólares que lesaram tanto o Estado. Primeiro, gostava de entender a perspectiva, o que é que se espera, antes mesmo de desenvolvermos um bocadinho mais sobre esta questão, o que é que se espera, em primeiro lugar, fim desses 45 dias? Bom, primeiro, dizer que o julgamento vai ultrapassar os 45 dias, tendo em conta que já se decidiu que às quartas-feiras não haverá sessões. Sim. Então significa que por cada semana de julgamento temos mais um dia, menos um dia, um dia. Depois, a demanda, esperava-se que esta tarde, até 15 horas, pelo menos a partir das 14, estivesse o Nhangumela a depor, mas até agora quem está a depor é o Mutota. Ainda os seus defensores não fizeram questões, os outros também. O Ministério Público ainda está a fazer as questões. Acredito que a audição do Nhangumela, se começar hoje, não vai fechar. Ou se fechar, vai fechar mesmo à hora da noite. Terão que pedir autorização. Primeiro, então podemos dizer que esperamos um bocadinho mais de tempo, mais de 45 dias como previsto. Acho que aquilo foi uma base, só divisão, mas dificilmente pode-se concluir que em 45 dias aquilo vai terminar. Também está a ficar claro que há pessoas muito importantes que não sei por que não recolheram para a cadeia e foram deixados fora e que se calhar vão ser chamados. Está-se a provar que o Ministro da Defesa ficou bastante envolvido, até teve a ousadia de mandar embora alguns porque não são nossos, tinha que ficar com os seus. Antes mesmo de desenvolvermos muito, eu queria entender o desfecho, o que é que se espera a nível de desfecho primeiro. Bom, e depois, obviamente, se fossem tribunais normais, de países normais, esperava que haveria de haver boas condenações e condenações muito exemplares. Certo. Agora, porque estamos em Moçambique e com o governo da Frelimo, com a justiça da Frelimo, em vez de a montanha parir o rato pode parir a montanha ali. Então, por isso eu estou preparado para ver uma montanha parida por rato, independente da dimensão da montanha e da idade do rato, mas isso pode acontecer. Conforme vimos, quantos assuntos candentes que já estava à vista, até aqui, não há sentenças. Sentença daqui a 30 dias, até hoje não há sentença. Exato. Então, desculpa, eu próprio tive uma história muito interessante do meu carro que foi batido. O juiz teve que ficar 6 meses depois e morreu antes de ler a sentença. Então apareceu outro juiz. Os dados estão invertidos. O local do acidente agora diz que é a Avenida de Moçambique, mas o meu carro foi batido em Patrício Lumumba. Ali em T3, naquela rua que vem de Patrício Lumumba. Quer dizer, T3. tudo aquilo porque não quer dizer que o Mchanga tem razão, senão vai ser tido como elemento de Arnam. Então, se o entendimento for esse, de que se eu dizer isto estou a beneficiar o fulano, em prejuízo do fulano, e há perguntas ali que não estão a ser bem feitas em algum momento. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser melhoradas. Apesar de que 85% das questões estão a ser bem colocadas. Mas este 15% que está a faltar, que tem que ser alguém a corrigir, o juiz, pode ter influência muito significativa no resultado final. Exato. Flem, antes mesmo de desenvolvermos o próprio tema, o início do julgamento, eu quero perceber, sob o ponto de vista de expectativa, o que é que se espera no final deste julgamento? É complicado porque, olhando para o histórico do nosso país, da justiça moçambicana e da interferência política que tem tido a justiça moçambicana, nos leva a crer que vai ser mais um teatro do que resolver o problema que assolou a sociedade moçambicana. Escutando, ouvindo aquilo que está acontecendo na BO, paira na nossa mente a velha história. Eu ouvi um Mutota em algum momento, quando a procuradora, alguns minutos atrás, ele voltou a repetir o que os outros, os ex-governantes, falam nas audiências sobre segredo de Estado. Ou seja, para eu responder isso, tenho que pedir autorização. Ou seja, voltamos àquela velha história de alguma coisa que está escondida, que não podem dizer porque é isto, é aquilo outro. Ou seja, estamos esperando uma justiça que, mais uma vez, vai desapontar não só os moçambicanos, mas como a comunidade internacional,
Ou seja, eu olho este julgamento como uma oportunidade para Moçambique mostrar uma nova forma de estar, a própria justiça moçambicana mostrar uma nova forma de estar para nós como moçambicanos, mas também para a sociedade, para a comunidade internacional. Porque, se for já olhar, a comunidade internacional parou de apoiar o nosso orçamento do Estado por causa deste problema. E hoje temos um julgamento, temos uma oportunidade de dizer aos moçambicanos e à comunidade internacional que não há interferência política, ou seja, a nossa justiça é justa mesmo. Mas, infelizmente, o que estamos a ver com essa interferência da África do Sul, com Manuel Chang, esse enredo todo que estamos a assistir, chegamos à conclusão que estamos a caminho de mais uma peça teatral, ou seja, daqueles filmes que a gente já conhece, o começo, o meio e o fim. Ou seja, apenas estamos Está aqui o Augusto Pelemba a duvidar em algum momento da Justiça Nacional? Não é apenas duvidar, mas como se diz, macaco velho não mete a mão na cumbuca, porque ele já é calejado, já sabe, já conhece as estratégias da vida. Então, eu olhando para aquilo que foi os outros julgamentos, olhando o que está a acontecer agora, olhando toda a peça teatral que está a acontecer, o esconder, o retirar. Veja que já retiraram algumas pessoas que eram para ser testemunhas, e se fores a ouvir um pouco do Mutota, vais perceber que há envolvimento direto do atual chefe do Estado, há decisões que foram tomadas por o ex-chefe do Estado e que, no fundo, foram retirados porque há uma manobra dilatória que está sendo criada para ilibar essas pessoas. E eu me questiono, temos um chefe do Estado que é o garante da Constituição. Como é possível ser ele a se eximir de vir dizer a verdade dos moçambicanos se ele não tem nada a temer? Ou seja, qual é a cara lavada que ele vai ter amanhã para exigir a não corrupção dos outros, para exigir a transparência? Qual é o peito que ele vai aparecer para dizer aos moçambicanos sejam honestos, se ele não consegue vir aos moçambicanos e abrir o peito, dizer, opa, a verdade é esta, a realidade é... E há coisas que a procuradora-geral, que foi nomeado, empossada por ele, outros tribunais, não podem ter essa coragem de lhe dizer, mas nós como moçambicanos, ou ele, de forma simples e clara, devia vir. O próprio Armando Guebuza não precisa ser obrigado a pedir autorização. Se é para o bem dos moçambicanos e para a transparência, pela honestidade dele, devia vir, não precisa. Exato. Foi arrolado. Antes, deputado Muchanga, como é que se pode entender, ou melhor, é o segundo dia hoje do julgamento, como é que se olha para a ação do magistrado judicial, portanto o juiz Efigênio, esta primeira ação, tanto que se discutia muito sobre a possibilidade de ser o próprio juiz a conduzir, o juiz Efigênio a conduzir este julgamento, tanto são 10 anos de experiência que tem. Estes primeiros 2 dias, qual é a leitura que se pode fazer? Como é que está o juiz a conduzir este processo? Bom, o juiz está a tentar conduzir razoavelmente em relação à imagem que havia sobre ele. Mas eu recordo-me que neste programa eu chamei a atenção sobre a idade e o tempo de serviço de Efigênio. Efigênio ficou 10 anos no escalão distrital, foi prejudicado, porque o que diz o Estatuto de Magistrados é que de 3 em 3 anos a pessoa tem que passar de um escalão para outro. Significa que se nos primeiros 3 anos eu tivesse passado do distrital para a secção do tribunal, agora estaria até a concorrer a sair dali para qualquer ação. Eu recordo-me, quando o Presidente da República quis nomear Paulino como juiz-presidente do tribunal, o documento que mandou para o Conselho Superior da Magistratura Judicial foi perguntar se o Paulino tinha 10 anos de experiência ou não. Porque a condição para alguém concorrer ou ser nomeado Procurador-Geral da República é, no mínimo, ter 10 anos de experiência como magistrado. A mesma coisa acontece para alguém ir ao Tribunal Supremo, ao Conselho Constitucional.
São 10 anos de experiência. Agora, se o Efigênio tem 10 anos, está ainda no nível distrital, mas o Estatuto do Magistrado já lhe dá o direito até de ser juiz conselheiro, porque o Procurador-Geral tem Estatuto de juiz conselheiro do Tribunal Supremo. O Efigênio pode ir ao Tribunal, ao Conselho Constitucional, como juiz conselheiro constitucional. Entendo que alguma coisa ali andou mal na vida dele. E o que é, não me interessa agora dizer. Segundo, eu fui verificar a idade dele. Efigênio tem 42 anos. O doutor Paulino, quando julgou, 42. São 42 anos. Quando o doutor Paulino julgou o processo de Carlos Cardoso, tinha 38 anos de idade. E não tinha 10 anos de experiência como magistrado. Mas surpreendeu-nos. Se calhar porque era pela primeira vez que nós estávamos a ver aquilo. Agora, o Ministério Público está a tentar melhorar, mas aquela acusação também continua ainda com erros graves. Não se percebe de forma nenhuma como é que uma procuradora produz uma acusação provisória, essa acusação provisória é batida pelo Tribunal do Recurso e pelo Tribunal Supremo. O Tribunal Supremo diz: esta acusação, pena X, crime X, caem porque não tem como, vai se julgar isto. Isto significa que o Tribunal Superior de Recurso e o Tribunal Supremo estavam a dar as balizas. Entretanto, a Procuradora, ainda recentemente, no dia 8, volta com aquelas acusações que o Tribunal Supremo mandou cair. O que é isso? Está a insistir, está a tentar forçar uma coisa que o Tribunal Supremo diz que não pode. Então aí começa a questão. Mas também percebi o que estava a acontecer. É que voltar a produzir uma nova acusação com aquelas páginas todas era muito trabalhoso. Só que ela não sabe copiar, porque como está no computador, era só chegar, cortar aquelas partes que o Tribunal Supremo disse que caíam e deixava a coisa continuar da forma como está. Mas pronto, conforme o colega diz, é um processo. Agora, há uma questão de fundo muito interessante. É que o próprio Tribunal Supremo, o Tribunal de Recurso e a Juíza de Instrução deixou ficar fora algumas pessoas que são muito preponderantes, que pelo seu engajamento no processo, pelo menos para garantir a igualdade de tratamento das pessoas, deveriam estar lá todos juntos. Agora, há uma questão que me intrigou um pouco. É aquela história de forçar que as pessoas devem pôr uniforme. Atendendo e considerando que naquele processo há pessoas que estão em prisão preventiva, outras não estão em prisão preventiva. Para garantir a igualdade de tratamento, o normal era cada um vir-se com sua roupa. Sim, eu não me senti confortável com aquilo. Não, ali não concordei muito com porque aquilo ali é forma em parte de humilhar as pessoas. Mas humilhação eles já estão a sofrer, já estão a pôr aquele uniforme lá onde ficam. Já estão na cadeia há mais de 2 anos. Mais do que isso, o que é que nós queremos? Queremos que as pessoas se enforquem. Aquela vergonha do Gregório Leão, ele e a esposa, crianças sozinhas em casa. Estão sem mãe, estão sem pai. E tudo leva a querer que tudo que o Gregório teve vão arrancar. Porque as indenizações estão-se a pedir ali. Eu não estou a ver o Gregório a conseguir. Não estou a ver o Gregório com aquele grupo a conseguir. São 2 bilhões e 900 milhões de dólares que eles querem. Significa que vão arrastar todo o patrimônio que eles têm. É por causa disso que um dos juízes ali levanta uma questão. Um dos advogados. O senhor quer 2 bilhões a nós. Quer 2 bilhões no processo autônomo. Quer 2 bilhões em Londres. Quer 2 bilhões... Quer dizer, com quanto dinheiro que a senhora quer ficar? Mas pronto, são questões. Costuma-se dizer que Mbao levanta qualquer coisa. Quer dizer, a caldeira só desenvolve melhor quando alguém está a mexer. Nesse aspecto, nessa mexida, acho que até aqui as coisas estão ainda a correr normalmente. Salvo aquele incidente de pequena brincadeira do Dr. Chival. Eu já há muito tempo, quando ele fazia parte de jihadistas, sabe que Chival é quem produziu a acusação contra mim e contra Malagueta, andava a ler aí. E depois, o que ele andava a ler foi a mesma coisa que vamos apanhar na acusação. E suspeitamos que deve ter sido ele quem ajudou a fazer a acusação. Agora está a consumir o pão que ajudou o diabo a amassar. Por isso, coma o pão com ou sem manteiga. Fica-te bem. Vou dizer aqui a minha
Regi para, tanto, consertar aqui questões técnicas de áudio. Aparecer matérias. Estas matérias até podem consubstanciar o surgimento de razões que vão, de facto, criar condições para que haja um processo autônomo. Então, é preciso... Mas é assim, desculpa, colega. É ponto de ordem mesmo. Sim. Não temos de ser consequentes. Está-se a analisar uma situação que se deu dentro do tribunal. Aqui estamos a analisar aquilo que foi o desempenho do juiz e da digníssima procuradora. E eu respondi que... Não pode não analisar a atitude que o juiz tomou. Foi prudente. Por quê? Porque ele não saiu do âmbito. Mas a procuradora exagerou um pouco aí. Eu acho que não precisava de humilhar o Chevale até aquele nível. Apesar de eu achar que o Chevale merece comer tudo que o diabo lhe ajuda a amassar, porque ele também faz parte da turma do diabo quando quer, acho que ali houve um pouco de exagero. A mesma questão acontece em relação ao Bruno, ao Bruno Tandani. Ir levantar questão de caçadela. Sabe o caçadela? É aquela arma que chuta passarinhos. Quer dizer, ele foi apanhar a pistola. Se a pistola não estivesse autorizada... Está autorizada, mas havia expirado... Isso é uma coisa. Eu acredito que a própria procuradora deve ter BI ou qualquer coisa. Agora, se ela não estivesse autorizado a ter o porte e uso da arma, a coisa é outra. E depois é preciso saber quando é que foram fazer buscas. Se calhar foram fazer buscas quando ele já estava na cadeia. Quando é que ele vai tem tempo de renovar? Agora levantar questão de caçadela e cheirou e diz que... Não, ali houve excessos. Não. Para se fazer respeitar a procuradora, não precisa de descer até aquele nível. Quer dizer, pisar pessoas que nem saco. Porque o saco até o cão pisa e o saco não. Aí não. É por isso que eu disse na minha locução, na minha dissertação, que de facto há situações marginais que não interessa trazer aqui ao de cima. Sim, e vão surgir muitas ao longo do processo. Agora, a capacidade que o juiz tem é de facto de indo mapeando e vendo mais ou menos que relação é que estas situações vão ter com o processo, para que no momento em que está a preparar a própria sentença, esses elementos possam vir ao de cima e possam propiciar, por causa dos limites que ele próprio tem, a abertura ou não de um processo autônomo. É por isso que eu disse, não queria entrar muito nestas questões, meramente, posso dizer, até à margem do próprio processo. Estamos aqui a olhar para a prestação do juiz nestes 2 dias. Como é que se pode analisar o processo todo, obviamente, mas o juiz, portanto, o Ministério Público... Bem, apesar dele ser jovem, ter uns 10 anos... Não é jovem, tem 42 anos, jovem termina aos 35. É Moçambique... é Moçambique... Pronto, se ele tivesse o mandato aos 35 anos, aos 40 terminava. Tá 42 já não é jovem. Está certo, senhor deputado. É que, tarde ou cedo, a influência política vai tomar conta da decisão final. Quer concordar? Não, desculpa, também é ponto de ordem. Com licença. Senhor deputado, deixa eu terminar meu raciocínio. Desculpa, o Paulino também começou assim. Se você for buscar o filme da investigação ao escurinho Carlito Rachid, tudo estava bonito. Quando começaram a vir as pessoas com influência política, filhos de donos do país, as coisas mudaram. Portanto, até aqui, eu não vejo motivo para dizer que o FGN é assadeguizado. Porque Mutota o quê? Mutota é carne para assar. Se Mutota é o atirador que foi trazer o projeto, por que ele só recebeu menos de $1 milhão? Os outros receberam a maior parte. Quer dizer, aquilo é igual a quem vai descobrir um elefante que caiu pelo marfim, bagulho ele pondo. Quer dizer, depois essa pessoa fica com 5 quilos de carne, o folha que aparece como oportunista com 40, 50, 60. Quer concordar aqui com o Pelé com relação... Imagine, por exemplo, que no decurso das sessões de audiência, julgamento,
tal. Sim. Descubra-se, por exemplo, que o Mutota não recebeu esse valor. Não, o Pode ter recebido de outras formas, outras... Não, o Mutota já confirmou que recebeu o dinheiro, mas ele deve fazer insistência, explicou tudo. Não, estou a dizer os números que se referem. Não, ele diz que recebeu por espécie. Até um pouco mais, porque recebeu 7 caminhões, outro dinheiro pagou desalfandegamento. Nada, o Mutota, desculpa, o Mutota está a ser honesto. E ele teve que insistir, encorajado por mulher do Gregório Leão, que exige a sua parte, porque a sua parte já chegou. Está com fulano e fulano. Então ele já disse. Agora, a minha questão é, o processo está a andar. Agora está a ser ouvido o Mutota. Está a ser ouvido o Nhangumele. Pelas informações que circulam, Nhangumele, Mutota, Bruno Tandani e quem mais? Esposa do Gregório Leão. São os desgraçados da festa esses. Esses custam o que custar terão que ficar lá. De boa maneira ou má maneira. Mas agora, o que eu queria, o que eu quero deixar claro aqui, é que não vale a pena corrermos muito. Vamos nos reservar, porque senão vamos cair na decepção. Terminado o seu fio de pensamento. Um pouco, o deputado Michel concordou comigo que o mesmo julgamento do juiz Paulino teve interferência política, como ele bem disse, e vimos isso. Mas é assim, o meu medo, sinceramente, honestamente, eu estou falando de coração aberto mesmo, é que não duvido da capacidade, da competência do juiz Efigênio. Eu volto a repisar, tenho um amigo juiz que eu acho... Eu falei contigo e tu falaste mal dele antes de Não, eu acho... Eu nem conversas contigo. Não, eu acho eles competentes. Mas há nunca cometi isso. Agora, não faz isso. Se não houver interferência política, que eu acredito que haverá, e já estamos a assistir isso. Estamos a assistir a infelizmente, o final está sendo exercido dessa interferência sobre o política. Chival. Quem acompanha as publicações do Chival e quem Chival está a defender neste processo, nós já sabíamos o que ia acontecer ali. Aquele ataque que Chival teve é resultado dos últimos posicionamentos do Chival contra o chefe do Estado, contra o grupo, sem dúvida. Como é que isso é feito? Bom, não quero Qual senso? Qual senso? Desculpa. Não, desculpa. Qual senso? Eu vou ser honesto contigo. Você quer engraçar. Eu não posso engraçar. Qual senso? É um debate. O ataque que a procuradora teve, os ataques que ela fez é consequência daquilo que Chival fez. Mas o que exatamente, Pelembe? Que o Chival faz parte, já foi do G40. O Chival já esteve no lugar do fone a nos insultar aqui. Já esteve no teu lugar, do grupo G40. Infelizmente não viu o teu nome na última lista. Eu estou no pequeno. Mas o Chival já esteve no teu lugar. Bom, está sem querer suscitar outro tipo de debate. Agora, deputado Muxanga, o processo, obviamente, sem querer precipitar as sentenças, o processo final, mas tem aqui a questão do senso popular. O julgamento está a decorrer e está a passar pela televisão, pelas redes sociais, mas, entretanto, parece que já há um pré-posicionamento popular. As pessoas esperam uma sentença, esperam algo muito pesado para os implicados neste caso. Que tipo de cuidados, sobretudo, é que se pode ter, tanto para a população, tanto para o desfecho do julgamento? Bom, este julgamento, em condições normais, não vai terminar sem pessoas condenadas. Exato. Agora, o que pode-se ver é parcialidade. Da mesma maneira como a própria instrução, a forma como alguns foram soltos, alguns foram mantidos na cadeia, foi parcial. Aliás, o meu grande problema com a Procuradora-Geral da República é este combate seletivo. Que ela está combatendo a corrupção, sim, mas de que forma? Seletiva. Não pode, porque a lei obriga a igualdade de tratamento para situações iguais. Não está-se a conseguir isso. Eu sempre defendi que, apesar de ser manjacasiana, a dona Exaltina devia estar lá onde está a senhora esposa do Gregório Leão, acompanhar a ela pelo menos. Porque que ela está envolvida, isso ficou claro. É por causa disso que eu me revoltei contra ela quando ele devia assessorar o primeiro-ministro e perguntei: o que é que está a fazer essa senhora aí? Tem que sair daí, porque o lado dela é lá. Está a ficar claro isso. Agora, se você tem a coragem de pegar um Celestino Mutota, que foi um técnico,
mandado pelos serviços para fazer o serviço e fez com muita transparência. Depois lhe diz, há pequena coisa que pode se dar. Depois vai lá buscar a tua parte. Ele vai, honestamente, convencido de que teve boa missão. Depois você pega isso, arruma na cadeia. Se calhar era para ele dizer a verdade e já se conseguiu a verdade. Então espero que se calhar ele vai esperar a sentença fora, mas não é isso que vai acontecer. Agora, há uma outra situação muito interessante neste processo. Efetivamente, nós não podemos tirar agora as ilações. Exato. Agora, há uma situação que é um pouco complexa aqui. É que a própria acusação tem partes que não são conhecidas pelas outras partes. Por exemplo, esta parte da responsabilização civil. Apesar do juiz ter socorrido bem a procuradora, dizendo que nem precisava de escrever, porque isso cabe ao juiz avaliar se há necessidade de... A minha questão é, tendo-se tomado a decisão de que as dívidas não podem ser pagas, não havendo ainda a decisão do Tribunal de Londres, que decisão vai ser tomada? Aqueles deverão pagar os 2 bilhões, ou vão pagar os 600 e tal que já pagamos? Então, esta é uma outra questão, mas que depois fica para eles, fica para o próprio juiz e fica para aquilo que a norma dita. 100, os 200, que caíram na mão dos canoteiros. Mas em nenhum momento a Procuradoria trouxe para nos dizer os moçambicanos, sabe, são 2 mil milhões de dólares. Esses senhores, como já disse, são esses tanto que ficaram na mão de... E os outros estão aonde? Será que estão com news ou que estão com news? Estão a esconder essas coisas? É essa questão. Há uma parte do dinheiro que está com a ProInvest. Isso está claro para quem está a escutar o julgamento. Neste julgamento de hoje, nas declarações do Mutota, o Mutota diz que o custo do projeto eram 302 mil meticais. 302 milhões. Sim. Depois foi evoluindo e chegou a 2,24. Depois ficou mais 60. Os 50, não, esse é aquele que eu subi, que havia flat, sei lá o que. O FIT. O FIT. O FIT, sabe o que é? Moda, na linguagem dos miúdos. É moda, é uma parte que tem que ficar para nós. Então, este é moda. Se você for a fazer a parte do moda, o Mbosa é que foi dividido entre o Ndambi, Nhangumele e o Bruno Tandani. Com licença, esses já comeram a parte do Mbosa. O dinheiro que ficou com o diretor-geral do CISI e o dinheiro que ficou com o diretor da contra-inteligência não está ali no Mbosa. Por isso, quando você começa a fazer as contas, esse é muito dinheiro. Então, se estes 2 comeram, e os outros que eram ministros das áreas, porque agora já estás a falar da ciência e tecnologia, estás a falar do ministro do interior, estás a falar do ministro da defesa, estás a falar do ministro do transporte. Então, há muita gente aqui que comeu esse elefante. Mas Sr. Deputado, quando eu faço essa questão, é uma provocação. Sim. Porque a Procuradora está pedindo indemnização de quase 6 milhões. Ou seja, 6 bilhões. Mais de 6 bilhões. Ou seja, se está pedindo, é porque já sabe onde é que foi e só não quer nos dizer, nós como sabemos. Elementos que tu não tens, que Obrigado, não tens Paulo. nem capacidade de investigá-los e trazer como autênticos e verdadeiros é perigoso para o conhecimento da verdade material. Mas vamos aqui confundir as pessoas. Não sei se as pessoas ficaram muito atentas. Mutota conta a história da Proíndicos. A Proíndicos é a primeira empresa a ser montada. Essa é que custaria... É nessa onde ele esteve como perito. E definiu o nome. Sim. Depois custou até 360 milhões de dólares por causa daquela componente outra. Quando agora já saiu a coisa. A orientação de que ele tem que ser afastado. O diretor-geral do CISI lhe manda afastar o amigo dele. Ele afastou o Nhangumele. Depois já afastado ele. Que é história de bandido, gente.
Espera. Vamos aqui Depois ele, sim. Vamos Sim. Então, desculpa, ele é mandatado para afastar Nhangumele. Porque não é nós. Depois ele também manda o Gregório Leão afastar a ele. Fala. É por isso que eu digo, é preciso termos cuidado com essas situações. Exato. Veja só que o Mutota diz o seguinte, numa reunião, e de facto a procuradora fez essa pergunta. Sim. Como é que o Nhangumele entra neste baralho todo? Sim. Primeiro, o Nhangumele não é funcionário do Estado. O Nhangumele não é dos serviços de segurança do Estado. Sim. Como é que ele entra neste baralho? Então, a partir do momento que ele participa numa reunião de grande envergadura, mesmo nós aqui estamos numa reunião e vemos de que de facto há um elemento estranho Sim. a isto tudo. É preferível cortar o mal daí do que deixar o mal se Sim, alastrar. mas a coisa foi bonita. A coisa foi bonita da seguinte maneira. Qual Se seja? alastrar. A coisa foi bonita para mim, Sim. porque efetivamente Nhangumele é amigo do Mutota. Mutota. Mutota toma conhecimento do projeto. Ele é limitado a inglês. E recorda que tem um amigo que domina Chama inglês. o Brada. Chama o Brada para ajudar a interpretar. Como você, se quiserem fazer o bolo em casa de Machop, aqui no grupo, quem quiser falar Shop sou eu. Então vais comigo, eu vou ficar seu melhor tradutor. Só que Nhangumele anda Mutota a pensar que pá, vai conosco, pô. Eu não sou assistente. Quando chegam lá, o jogo já quer começar, o jogo já. Diz, amigo, vai lá dizer àquele que temos orientações superiores para afastar a ele. Mas como se isso não bastasse, dias depois afastam a ele também. Bom, essa... Por isso ele termina com proíndicos, não sabe o que é que depois acontece. Espera! Depois de mandar a ele expulsar o amigo dele, vão para outras vias, pescam de novo o amigo dele, via Bruno Tandani e via... Aí a história é outra. Olha, vamos centrar aqui no debate, estamos a conversar já, mas Olha, mesmo para Muxanga, encerrar, Muxanga, mesmo nas para organizações corporativas, mesmo nas associações, é assim mesmo. O Muxanga é meu amigo. Eu não faço parte, estou a discutir assuntos sensíveis. Um minuto, eu vou chegar a ti, vou chegar. Um minuto. É que Não, o tem uma Mutota disse que a presença do Nhangumele, disse assim mesmo, a insistência, disse eu não posso dizer, porque eu tenho que ter autorização. Não falou isso. Não falou isso. A última, Há questões operativas. Há questões operativas. Não. Deixa eu repetir. Eu quero dizer uma coisa. repetir, depois eu termino. Estou a falar. Um minuto só. Ele Olha, disse eu quero te dizer. há ele para dizer como Nhangumele entra nesse reino. Olha. Tem que ter autorização. Já dizer. Muxanga, eu quero Como chegar vai aí. dizer? Há que dizer. Ou Mas essa é uma estratégia de defesa. há um órgão. estamos mesmo quase acima da hora. Sim. Não, deixa. Sim, Exato. não Já não temos é muito tempo. órgão. Obrigado, Fonte. Não é Obrigado, órgão Guilherme. superior. Não é nenhum órgão. É uma estratégia. Vai dizer. Mas Bom, eu quero infelizmente o ir tempo já nos já foge, acabou o tempo. já não temos tempo, Já não terminamos temos. mesmo com este tema. Podemos Não sei se em discutir- pouco tempo Podemos discutir em off depois. Podemos sim, obviamente, mas quero dizer alguma coisa, deputado Muxanga, para encerrar mais uns 10 segundos. O que eu queria dizer era que tanto Mutota como Nhangumele foram muito bem traídos. O Nhangumele vale a pena porque foi com 8 milhões e meio de dólares. Agora Mutota foi muito bem desprezado. Mutota está na situação de Newman, que apesar de ser chefe grande, dizem que é coordenador do projeto, ficou com menos de 2 milhões de dólares. Isso também ofende, porque nessas coisas de roubo não há chefe. Os magoas explicam bem isso. Quando o produto é de roubo, tem que se dividir por igual. Então eles dividiram-se mal. Acho que é a partir daqui que as coisas começaram a sair muito mal. Porque efetivamente, esse Mutota é um moçambicano de gema. Os espíritos dele tinham que se vingar. Os anjos da guarda dele. E só espero, sinceramente, que as pessoas sejam responsabilizadas. Agora, uma questão que o Jorge estava a levantar aqui, sobre onde anda outro dinheiro. Outro dinheiro O Pelé me levantou essa questão. pode estar aqui com algumas pessoas, como, por exemplo, já se disse que... Pode não ter entrado. Não entrou, porque o Osório Lucas recebeu 10 Altina, já se disse, está nos autos. Então, espera, a Frelimo recebeu 10 milhões. O Newman recebeu 2 milhões. Olha, infelizmente o Algumas tempo... pessoas receberam outras coisas. Agora, o que é importante
é que esse dinheiro não é suficiente. O outro dinheiro está com pré-invest. Porque o dinheiro saiu dos bancos, não veio para Moçambique, foi para os libaneses. Os libaneses Exato. começaram a distribuir o dinheiro à maneira deles. KB Produções, esta bata demais.